Nós vamos hoje, graça e paz para todos aqueles que estão reunidos conosco, e nós hoje vamos fazer o capítulo 8 do livro de Neemias. Para mim, eu amo esse capítulo, eu sou apaixonada pelo capítulo 8 de Neemias. Então, eu vou ler do versículo 1 ao 4, onde está escrito assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Padaías, Misael, Malquias, Rassum, Rabadana, Zacarias e Mesulão. Vamos ver um pouquinho o que nós podemos tirar desses 4 versículos. Vamos imaginar agora a situação do que está acontecendo. Nós vimos semana passada, no capítulo 7, que o capítulo 7 é um capítulo assim, como se fosse uma ponte. Os 6 primeiros capítulos falaram da reconstrução dos muros e do assentamento das portas. Os 6 últimos capítulos vão falar do povo e tudo o que acontece dentro da cidade. Mas o 7º capítulo é um capítulo de transição. É um capítulo em que o censo é feito, sacerdotes que não eram da linhagem sacerdotal tiveram que sair. Tudo isso, o povo de Israel foi arrumado. Então, aqui, quando nós entramos no capítulo 8, o trabalho da reconstrução dos muros está completo e o registro das famílias está realizado. Neemias, agora, você vai observar que Neemias vai ficar um pouco no segundo plano e Esdras, o escriba, assume o lugar de importância. Veja, embora Esdras tenha sido enviado a Jerusalém 13 anos antes, como nós vimos lá em Esdras, no capítulo 7, no versículo 8, não é? No livro de Esdras. Ele não estava procurando aparecer, não estava procurando um lugar de glória, e só apareceu quando ele foi convidado para ler as Escrituras. Agora, nesse momento que nós estamos lendo aqui, já é o 7º mês, que é o mês mais solene do ano, que é marcado e anunciado pela festa das trombetas. Eu vou parar só aqui um minutinho. Algumas festas de Israel. Nós temos a festa da Páscoa, dos judeus, que se reporta à ressurreição para nós cristãos. Nós temos a festa de Pentecostes, que se reporta a evangelismo.
Temos a festa dos tabernáculos, que se reporta à nossa peregrinação do mundo para a glória. Mas a festa das trombetas é a festa do arrebatamento. Então, esse 7º mês é o mais solene do ano e ele é anunciado pela festa das trombetas. Você vai ver que há, na realidade, um ambiente de total despertamento espiritual. Você vai observar aqui que o povo deixa as suas cidades e vai para Jerusalém, e a Bíblia diz aqui no versículo 1, como um só homem. Eu vou ler de novo o versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águias. Você veja, para quê? Para ouvir Esdras ler a palavra de Deus para eles. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho nisso. Esdras não teve que convidar o povo, não convidou ninguém para ouvir a palavra. Eles pediram para Esdras ler. Eles queriam ouvir. Olha, aqui Esdras estava acompanhado de 13 sacerdotes. Fizeram para Esdras um púlpito de madeira, especialmente para aquele momento, perto do portão das águias, e ele começou a leitura. Eu gosto sempre de pensar nisso. O único lugar da Bíblia onde a palavra púlpito é mencionado é aqui no capítulo 8 de Neemias, no versículo 4. O púlpito foi construído para dali se ler a palavra de Deus. Não é? Foi feito para esse fim. Uma das coisas que eu fico maravilhada é que isso demorou. Digo, a leitura e explanação da palavra demorou de 5 a 6 horas. Ele estava acompanhado de 13 sacerdotes. E olha, no versículo 3 diz que desde a alva até o meio-dia. Olha aqui o versículo 3. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Meus irmãos, eu fico impressionada com isso. Desde a alva, quer dizer, desde umas 6 horas da manhã até meio-dia. Não foi menos de 5 horas. Não foi um sermão de 30 ou de 40 minutos. Durante esse tempo, cada um ouvia atentamente. Pense o que é isso. Em consequência dessa busca por ouvir a palavra de Deus, algo maravilhoso ainda vai acontecer, como nós vamos ver daqui a pouco. Pense o que é isso. Vamos só pensar nesse ambiente. Os muros que antes eram derrubados, as portas que antes estavam queimadas, jogadas no chão, a cidade que estava devastada, sem privacidade, jogada fora. Cada um podia entrar, podia sair. Era uma cidade de ninguém. As pessoas que estavam lá se acostumaram com aquele estado de desleixo. Agora, eles estão levantados, a privacidade voltou
a alegria do povo de ter o seu lar, a sua casa, a sua cidade. Uma vez que agora eles têm o seu lar, eles querem conhecer o seu Deus. Olha a experiência de ter a privacidade restaurada. A Bíblia diz, Jerusalém, aos teus muros chamarão salvação e as tuas portas louvor. O povo agora está reunido para ouvir a palavra de Deus. É sempre tão devastador, meus irmãos, ser convidado para pregar numa igreja, num culto de 2 a 2h30, e o líder dizer, irmã, fique à vontade, nós temos 30 minutos para a palavra. Teve tempo para tudo? Para a palavra, 30 minutos. Chega. Uma moça, certa vez, me disse assim, irmã, irmã, seria tão bom se hoje tivéssemos expositores da palavra que conseguissem manter a atenção do povo por 5 ou 6 horas, como Esdras. E eu, na minha malcriação, hoje eu estou bem melhor, viu? Eu respondi, certamente, também seria melhor se a congregação estivesse tão interessada em ouvir a palavra por 5 ou 6 horas. Quando alguém gosta de pregar e encontra uma congregação que gosta de ouvir, só precisa o tempo, porque algo de espiritual importância passa a acontecer, porque a palavra que está se ouvindo foi gerada no coração de Deus. E nós precisamos aprumar os nossos ouvidos e saber que é Deus que está falando. Procure ouvir a voz de Deus na voz do pregador, quando o pregador está falando a palavra de Deus. Agora eu vou ler os versículos de 5 a 8. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jami, Acube, Sebataí, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Nós podemos pensar quantas páginas do livro da lei foram lidas e explicadas nessas 5 ou 6 horas. Ora, logo que Esdras abriu o livro da lei e louvou o Senhor, todo o povo levantou, ergueu as mãos ao céu e disse amém. Assim seja. Então se curvaram e adoraram o Senhor com seus rostos em terra. Está escrito no versículo 6. Isto não é o que muitos devassos chamam de bibliolatria, que é a adoração à Bíblia. Muitos acham que isso é bibliolatria. O louvor e a adoração era para Deus em antecipação ao que eles iriam ouvir da sua palavra. Eu fico pensando no quanto
quanto seria maravilhoso se ainda hoje, ao abrir o livro onde está escrita a palavra de Deus, viesse uma resposta tão entusiástica da congregação da igreja. O que nós precisamos refletir, meus irmãos, nessa passagem, é o fato de que não é suficiente ouvir a palavra de Deus, mas tê-la bem explicada e entendida. É por isso que Deus mantém pessoas na igreja que são dotadas especialmente com a aptidão de explicar as Escrituras. Nós lemos sobre isso lá em Efésios 4, no versículo 11, quando a Bíblia diz que Jesus deixou para a sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ora, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu lugar no corpo. Quando nós lembramos do grande Spurgeon, o grande pregador cristão do século XIX, quando ele começou a pregar em Londres, ele notou que as pessoas que frequentavam sua igreja estavam tão sedentas pela palavra, eu digo sedentas espiritualmente, que mesmo uma pequena explanação da Bíblia era um banquete para eles. No final do ministério de Spurgeon, as pessoas diziam que as ovelhas deles conheciam mais a Bíblia do que muitos teólogos, porque ele era um mestre da palavra. C. H. Spurgeon era um mestre da palavra. O povo queria aprender e ele gostava de ensinar. Então, tudo pronto e a igreja cresceu. E nós vemos assim, hoje as igrejas têm dado muito mais ênfase na experiência do que na explanação da palavra. O povo enfraquece cada vez mais e continuamente ele vai enfraquecendo por causa disso. Menos e menos se prega a palavra de Deus. E cada vez menos as pessoas conhecem da palavra de Deus. Por isso que é muito fácil encontrarmos pessoas que estão há anos na igreja e não conhecem as Escrituras. E Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Às vezes nós achamos que aquilo que está escrito, eu quero coisa nova, eu quero ver coisa nova. Ué, quer ver coisa nova? Vá no show. Evangelho não é isso, o Evangelho é poder de Deus. Vamos ver agora o que está escrito a partir do versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais entristecidos. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções
e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Olha que maravilha! O povo ouvia a palavra e chorava. Ouvindo a palavra, eles choravam. Mas parece que eles choravam abundantemente, a ponto de Neemias e os levitas que estavam explicando, dizer para eles pararem de prantear, pararem de chorar, porque era dia de festa. Qual é a festa? Estavam ouvindo a palavra de Deus. Nós vemos que quem era esse povo quando nós olhamos hoje para a igreja. Hoje cada um tem sua Bíblia na mão e não lê. Nós vemos aqui, nesses versículos de 9 a 12, claramente que a leitura e explanação da palavra de Deus teve um efeito profundamente vivificante sobre o povo. As verdades da Escritura penetraram no seu coração, trazendo convencimento espiritual. De tal maneira que esse povo chorava. O que leva uma pessoa a chorar ouvindo a palavra de Deus? É preciso que ele creia que é Deus que está falando. E foi isso que aconteceu ali. Olha, é sempre, não é? É sempre um bom sinal chorar diante de Deus quando nós sentimos o convencimento de pecados. Mas precisamos tomar cuidado para não ficarmos muito absorvidos dos nossos erros e gastar muito tempo nisso, sentindo a culpa se aprofundar. O chorar pode nos levar a um estado de desânimo, desviando a ação primeira do arrependimento, que é reatar o relacionamento e sentir a dinâmica de algo novo, numa visão de progresso, num recomeço, na consciência da verdade escrita, lá em Hebreus, capítulo 9. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Esdras começou a ler, o povo começou a entender: nós não estamos fazendo isso, está tudo errado, estamos fazendo tudo errado, estamos desagradando a Deus. Olha aí, olha o que é que Deus está dizendo para fazer. E eles começaram a ter arrependimento e começaram a chorar. Começaram a chorar porque estavam fazendo tudo errado. É isso que eu quero dizer aqui. Pode chorar. Não tem problema nenhum chorar de arrependimento, mas não pode ficar presa naquele choro muito tempo. Foi por isso que Neemias e os levitas disseram: parem de chorar, parem de prantear, hoje é dia de festa. Vamos comer carnes gordas e beber bebidas doces e vamos distribuir com aqueles que não têm, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 14, está escrito: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem máculas a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós precisamos saber que a providência de Deus para o pecado é o arrependimento. Nos arrependemos, podemos até chorar, dói saber o que fizemos, mas crer que o pecado confessado e deixado, Deus diz: para contigo usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei. Eu gosto muito
sempre de lembrar uma frase que eu ouvi no livro, que eu li no livro da Corrie ten Boom, Refúgio Secreto, que ela diz assim, que quando nós confessamos o nosso pecado e deixamos, Deus joga aquele pecado no mar do esquecimento e põe uma tabuleta assim, proibido pescar. Mas nós também temos um adversário, que o nome dele no grego é Satã. Satã é uma palavra que significa acusador. Como ele gosta do lixo, da treva e do pecado, ele pega esse pecado e joga na nossa mente, para que nós fiquemos perturbados o tempo todo. Enquanto Deus já se esqueceu, porque perdoou, Satanás mantém isso como um trunfo para nos envergonhar. Para nos envergonhar. Precisamos saber e crer que nós nos rendemos a Jesus Cristo. Ele, então, nos comprou. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso proprietário. O nosso nome está escrito no livro da vida. E quando nós chegarmos lá em cima, para nós não tem julgamento, já passamos da morte para a vida, temos vida eterna, por quê? Porque nós vamos a Deus como Pai. Jesus Cristo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque todos irão diante do trono branco. Eles vão para Deus como juiz da eternidade e nós vamos ao Pai. Por quê? Satanás é o acusador, ele é o Satã, mas Jesus Cristo é o nosso advogado que já pagou a fiança. Então, quando chegamos lá, nós vamos passando direto. Nosso nome escrito no livro da vida, o nosso advogado já está lá como defesa, o aval já foi pago para nós, é o sangue de Jesus. Portanto, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo, como diz o nosso irmão Paulo de Tarso em Romanos. Portanto, chorar. Quando temos o convencimento do pecado cometido, tudo bem, mas cuidado para que você não fique preso da culpa. Chore, sinta, mas sinta a libertação de saber que a palavra de Deus lhe assegura que você está livre. Por isso, chorar diante de Deus pelos nossos pecados é certo. Mas não é o chorar que nos purificará dos pecados. É a redenção que Deus já proveu para nós em Jesus Cristo. É isso que nos purifica. Por isso, foi que Neemias, Esdras e os levitas, vendo o povo chorar tanto, os encorajaram a gastar o restante daquele dia festejando e compartilhando a sua comida com aqueles que não tinham nada preparado. Você percebe aqui que Israel volta a ser uma família dentro de casa, muros levantados, portas nos seus portais, a família reunida em torno da palavra, adorando o seu Deus. O censo feito, ali só tinham aqueles que tinham direito de estar. O povo veio das cidades, ninguém chamou. Eles sentiram o desejo de estar em família. Agora eles compartilham a comida e a alegria da palavra de Deus. Esse conselho levou o povo a sair de tamanha introspecção e egocentralização para o desejo da comunhão,
que é uma visão muito mais ampla do que a que estava acontecendo naquele momento. Porque naquele momento cada um olhava para o seu pecado. Agora eles olham para uma comum alegria, uma palavra que é comum a todos, um Deus que é Senhor de todos, uma cidade que é a casa deles, que agora provê para eles a privacidade, porque tem os muros. Que beleza, que maravilha! Eles puderam, então, se alegrar na ação de Deus no meio deles. Eu gosto desse capítulo 8. Como eu gosto desse capítulo 8. Nós temos tido essa sensação quando estamos na igreja, não é? De estarmos ali, todo mundo vira criança. Todo mundo vira criança. Eu me lembro do dia do aniversário do meu filho, agora, esse ano, em abril. Haviam pastores com suas esposas, e a família dos pastores, e a nossa família lá na casa do meu filho. Nós ríamos e chorávamos até 3 horas da manhã. Ríamos e chorávamos. Uma hora, alguém dizia uma coisa engraçada, todo mundo ria. Daqui a pouco, alguém dava um testemunho da bondade de Deus e todo mundo se emocionava, começava a chorar. E eu disse, está vendo? Festa de crente é assim. A gente chora e ri até altas horas da madrugada, sem precisar álcool, sem precisar nenhum tipo de droga. Mas nós nos sentíamos em família. Em família. É tão bom a intimidade, porque o mesmo Deus, o mesmo Pai, a mesma fé, o mesmo Espírito, era uma só família. Foi lindo, é lindo a gente ver isso. Nesse pequeno tempo que nós temos, antes dessa reunião de 8h30, toda terça-feira, rimos que só. Brincamos. Não é? Não é agradável. Por quê? Porque estamos no aconchego da nossa fé. O mesmo Pai. Que coisa boa é quando os irmãos vivem em união. A Bíblia diz, Salmo 133. Não é? Isso é bom demais. Olha, enfim, com os muros reedificados e as portas colocadas nos portais, a cidade tinha privacidade, a cidade tinha honra, os filhos estavam em casa como família. A voz de Deus foi ouvida pela leitura da palavra. Então, é momento de muito júbilo. E por isso, Neemias lembra ao povo, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Foi com esse versículo que eu comecei o meu ministério no Morro Dona Marta. Primeiro corinho que eu ensinei para minhas crianças. Primeiro versículo que eles decoraram. A alegria do Senhor, a nossa força é. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás dizer: alegria do Senhor, a nossa força é. Porque essa força que vem da alegria, quer dizer, daquela liberdade que a palavra de Deus nos traz. Essa palavra nos leva a pensar muito sobre arrependimento. Muitas pessoas choram e gemem sobre os seus pecados, mas a sensação da falta cometida continua. Está sempre
Ah, porque eu fiz isso. E o capeta lá na sua... Olha, você fez isso e está sempre esbofeteando você. Ora, do que adiantou chorar tanto? Não é? Afinal de contas, o chorar de arrependimento nos deve levar ao lugar certo, ao reconhecimento da nossa incapacidade. E é nesse momento que desembocamos nos grandes recursos de Deus. Pense que você é um judeu lá no Antigo Testamento. Você saiu na rua e ficou olhando para a mulher do seu vizinho. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ah, pequei! E agora? Vai comprar um cordeiro. Compra o cordeiro, gasta seu rico dinheirinho, vem trazendo, traz, leva lá no ato, entrega para o sacerdote. O sacerdote examina o cordeiro, está direitinho, sacrifica o cordeiro, seu pecado está exumado. Pronto. Ai, até que enfim. Vou mais olhar para a mulher nenhuma. Daqui a pouco passa outra, você está olhando para a mulher. Ai, olha eu de novo. Quantos carneiros, quantos cordeiros você vai ter que trazer por dia? Quantos? Isso foi dado apenas para que o povo aprenda: não há jeito para mim. Não há jeito. Deus tem que arranjar um jeito, porque não vai ter cordeiro no mundo para morrer. Aí Deus diz: não continuarei a aceitar oferta alguma de vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente será oferecida uma oblação pura no meu nome. Profeta Malaquias. Então, o arrependimento não é para você ficar com culpa, mas é para você chegar à conclusão que por si só você não vai vencer, que você precisa de Deus. Por isso ele providenciou Jesus. É para o reconhecimento da nossa incapacidade. E é nesse momento que nós vamos, pelo arrependimento, desembarcar nos grandes recursos de Deus. E que grande recurso e força para nós é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é que nos fortalece. Porque mesmo com todo o nosso pecado, Ele não nos despreza. Não é? E que grande alegria é saber que nossos pecados estão perdoados. Pensa se tem uma alegria maior. Só poderemos viver para a glória de Deus quando vivermos movidos por essa alegria. Agora, meus irmãos, eu vou ler dos versículos 13 ao versículo 18. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo. Presta atenção nisso aqui. Vou ler mais uma vez, versículo 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês.
que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa do Senhor, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. Agora, vamos ler isso aqui. Embora aquele povo estivesse vivendo um momento de grande mover espiritual e coisas dramáticas estivessem acontecendo, a experiência daqueles dias, a experiência não seria completa até que afetasse a vontade do povo. Estavam acontecendo coisas, eles estavam vivendo um novo momento por causa da palavra de Deus que foi lida. Restauraram, edificaram os muros, maravilha. Colocar as portas, um espetáculo. Acertar as famílias, tudo bem. Mas a leitura da palavra foi o ponto culminante necessário. A renovação espiritual descrita aqui nesse capítulo 8º começou com a expectativa do povo, desenvolvida pela exposição da palavra de Deus, continuando a mover as emoções. Porém, se tudo tivesse terminado ali nas emoções, com certeza teria sido apenas o que se chama fogo de palha. Vamos, paz, não sei o quê. É que nem o povo que ouve um grande sermão, dá vontade de fazer isso, dá vontade de fazer aquilo, depois fica só na vontade. Foi no momento da emoção. Foi no momento da emoção. Quantas pessoas ouvem o sermão bonito, vou entregar minha vida a Jesus, olha, saiu dali, já era, acabou a emoção. Por isso nós vemos aqui que não foi só a emoção. O povo foi levado a uma ação. Eles leram o que estava escrito. Então, agora, nesses versículos que nós acabamos de ler, de 13 a 18, nós vamos perceber um movimento espiritual que começou com aquelas primeiras 5 ou 6 horas de reunião, que culminou no desejo do povo em conhecer e fazer a vontade de Deus. Está vendo? Agora é o dia seguinte, a renovação, e os cabeças das famílias se ajuntaram com Esdras, sacerdotes e levitas, para aprender mais da palavra de Deus. Eu acho isso aqui lindo. Os cabeças das famílias.
Enquanto Esdras lia para eles, esse povo descobriu que eles não vinham guardando a festa dos tabernáculos que Deus havia dado como instrução para Moisés, que devia ser tudo feito no 7º mês. Você pode depois ler em casa, em Levítico 23, de 39 a 43. Eu não sei, eu vou ler. Levítico 23. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar para ler um pouquinho para a gente... Levítico 23. Levítico 23. Desculpem, eu não gosto de fazer todo esse intervalo, mas eu senti agora uma urgência de ler. Levítico 23, de 39 a 43. Aqui. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No meu 7º o celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você está vendo? Essa ordenança, Deus diz aqui, é pelas vossas gerações. E eles, na leitura da palavra, os chefes de família, os cabeças de família, descobriram que eles não estavam fazendo. Desde que entraram na terra, não estavam fazendo a festa dos tabernáculos. Estatuto perpétuo. Estavam descumprindo, abandonaram. Está vendo? A festa dos tabernáculos comemora a saída do povo de Israel do Egito e lembra a travessia desse povo de seus pais pelo deserto, quando Deus os fez viver em cabanas. Não é? Levítico. Uma vez que os cabeças das famílias chegaram à conclusão de que eles estavam prevaricando, eles determinaram que era urgente a necessidade de voltar tudo aos trilhos. Veja o que é a leitura da palavra. Lê-se na palavra, toma-se conhecimento do que está errado e vai endireitar. Não é? Hoje em dia, o povo ouve a palavra, vê que não está agindo daquele jeito, ainda faz piada. Alguma coisa está acontecendo de diferente. A decisão de voltar a manter a festa dos tabernáculos revela o desejo de se submeter à vontade de Deus. Fazendo só um parêntese, este ano a festa dos tabernáculos vai ser um pouco difícil em Israel,
eles vão... O povo judeu está se inscrevendo, vai ser por inscrição, porque não pode, porque a cidade fica muito cheia. Entende? Então, a embaixada cristã resolveu fazer a festa dos tabernáculos assim por... Como é que a gente... Vídeo, eu não sei mais como é que diz. Pela internet. Vídeo, tipo, não é uma videoconferência. Eu fui convidada para pregar. A pregação em português sou eu que vou fazer. Então, eles já mandaram tudo. O tema é os dias de Elias. Estou adiantando para vocês, porque isso ainda vai sair, mas como eles já passaram para mim, não é pecado anunciar. E eu fui convidada para ser a preletora em língua portuguesa. Eu tenho que preparar já esta semana para poder enviar para eles. Vai ser como nos dias de Elias. Então, podemos ver que vai se voltar para arrependimento, para avivamento, porque foi isso que aconteceu nos dias de Elias. Para haver avivamento, tem que haver arrependimento. Eu me lembro que esta quarentena tem mais de um ano que eu estou pedindo para o povo arrependimento. Vamos orar por um espírito de arrependimento. Vamos orar para que haja arrependimento, porque é só isso que eu sinto no meu coração. E agora vem a festa dos tabernáculos do povo judeu, que é uma festa judia, onde o tema é nos dias de Elias. Arrependimento. Não foi isso que aconteceu? O povo caiu no chão dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, você veja o que foi que levou esse povo a voltar e a retornar para Deus. Ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Não foi apenas ouvir e chorar, mas tomar a decisão e praticar. Tomar a decisão e praticar. Precisa haver vontade, precisa. Vou repetir, um ato voluntário tem 4 fases: concepção, deliberação, resolução e execução. Primeiro, você concebe a ideia: eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Porque está escrito na palavra de Deus assim, 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 assim. Você concebeu, a ideia nasceu. Você vai deliberar. É o momento em que você vai lidar com os prós e os contras daquilo que você gerou na mente. Como fazer, por que fazer, quando fazer, tá? Você delibera tudo. Aí você resolve: eu vou fazer. Chega na hora de executar: vou deixar para o ano que vem. Não foi um ato voluntário. Foi uma atitude de uma pessoa abúlica, uma pessoa que tem vontade fraca. Se é que tem vontade fraca. Você tem que conceber, deliberar, resolver e executar. Aí o ato voluntário é completo. Esse povo aqui ouviu a palavra, tomou conhecimento, deliberou e agora eles partem para a prática. Depois de Josué, filho de Num, é a primeira vez que a festa dos tabernáculos será celebrada pelo povo. O desejo deles era tão grande em conhecer mais da palavra de Deus que Esdras teve que ficar lendo diariamente a palavra. Está escrito aqui no versículo 18. Olhe bem. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Você vê?
o desejo deles. Esdras teve que ler todos os dias. Isto é fazendo estudo bíblico, né? Diário. Um estudo bíblico diário. Um dia de ensino não era suficiente para aquele povo faminto de Deus. Eles queriam ser instruídos na palavra. Com tanta sede espiritual, lógico que havia um avivamento no ar. Lógico que havia. Porque só busca água quem tem sede. Aquele povo estava buscando ouvir a palavra de Deus porque eles queriam ouvir a voz de Deus. Só quando se tem sede de Deus se quer ouvir a voz de Deus. É tão triste ver pessoas completamente indiferentes à palavra. É triste. Dá uma alegria ver pessoas que estão vivas, reproduzindo, vivendo, querendo mais da palavra de Deus. É lindo isso. Então, meus irmãos, avivamento no ar. Vamos orar por avivamento no momento que vivemos. Semana que vem, se Deus quiser, entramos no capítulo 9 com arrependimento e confissão de pecados. E assim nós vamos andando para aprender muito mais nesse livro de Neemias. Amém?